Porque uma discussão séria sobre educação precisa separar três coisas: dado, hipótese e opinião. Se nós estivéssemos projetando hoje do zero uma universidade brasileira com a tecnologia que existe agora, será que nós a desenharíamos exatamente como ela funciona hoje? Pense comigo. Salas de aula utilizadas apenas durante parte do dia. Laboratórios funcionando em alguns turnos. Conteúdos introdutórios muito parecidos sendo produzidos isoladamente em milhares de instituições ao mesmo tempo. E existe uma premissa por trás de tudo isso. Para atender mais estudantes, precisamos construir mais? Será? Talvez essa premissa esteja ficando desatualizada. Talvez a pergunta central não seja quanto a universidade precisa crescer. Talvez a pergunta seja outra. Quanto da capacidade que a universidade brasileira já possui e ainda não foi ativada? É sobre isso que nós vamos conversar hoje aqui neste podcast. Eu sou Hélio Laranjeira e este é o Nova Ordem Educacional. Aqui a educação não é discurso motivacional. Educação é estratégia, é infraestrutura, é arquitetura institucional. Este episódio será dividido em duas partes. Na primeira, o tema é entrega. Como o conhecimento chega ao estudante? Na segunda, será trajetória. Como esse estudante percorre a universidade. Vamos começar pela entrega. Antes de avançar, eu quero fazer três delimitações. E elas são importantes. Primeira, este episódio não é sobre orçamento, não é sobre financiamento e não é uma avaliação do desempenho de qualquer governo. Este não é o assunto. A segunda delimitação, eu não estou defendendo menos universidade pública. Muito pelo contrário. Estou defendendo mais alcance para a universidade pública. O que está em discussão aqui é a arquitetura acadêmica, organização institucional e tecnologia educacional. A terceira dimensão, tudo o que eu apresentar como dado terá fonte e ano. E onde não existir dado nacional consolidado, eu vou dizer claramente, não existe. Porque uma discussão séria sobre educação precisa separar três coisas: dado, hipótese e opinião. Feitas essas delimitações, vamos ao que interessa, vamos ao problema. Vamos começar por um número: Censo da Educação Superior de 2024 do INEP, divulgado em setembro de 2025. O Brasil ultrapassou 10 milhões de matrículas na educação superior. Mas existe um dado ainda mais importante. Pela primeira vez nas séries históricas, as matrículas em educação à distância passaram a representar a maioria das matrículas de educação. 50,7% do total da graduação em EAD. Entre 2023 e 2024, o crescimento foi de 5,6%. Agora, preste atenção no significado disso. Esse número não é apenas uma estatística. Ele mostra que a arquitetura de entrega da educação superior brasileira já mudou, viu? Não é vai mudar, não é pode mudar, é mudou. O mesmo censo registra outra informação muito importante. O Brasil possui 317 instituições públicas de educação superior e 2.244 instituições privadas. E quando olhamos especificamente para as universidades,
a maioria delas é pública, 56,3%. Ou seja, a rede pública responde pela maior parte das universidades brasileiras. Enquanto isso, a transformação mais profunda na forma de entregar educação superior acontece majoritariamente fora da universidade pública. E quero deixar uma coisa muito clara: isso não é um julgamento, é uma observação sobre o desenho institucional. E é exatamente daqui que parte este episódio. A tese desta primeira parte é simples, mas suas consequências são enormes. A universidade pública precisa deixar de ser compreendida apenas como um conjunto de prédios, turmas e cursos. Ela precisa começar a operar também como uma plataforma, como um ecossistema de conhecimento. Uma plataforma de formação, uma plataforma de ciência, uma plataforma de trajetória de aprendizagem. Pode parecer apenas uma troca de palavras. Não é. De fato, não é. Porque quando enxergamos a universidade apenas como um conjunto de prédios, existe praticamente uma única maneira de crescer. Olha a lógica: construir mais. Mas quando enxergamos a universidade como plataforma, surge uma segunda possibilidade: ativar melhor aquilo que já existe. Perceba como as perguntas mudam. Na primeira lógica, perguntamos: quanto precisamos ampliar? Na segunda, perguntamos: o que nós já temos e ainda não estamos utilizando plenamente? Essa mudança de pergunta muda planejamento, investimento, gestão e tecnologia. Muda a própria ideia de universidade. E é uma mudança de mentalidade. É uma metanoia institucional. Agora pense numa sala de aula universitária. Essa sala foi construída, iluminada, climatizada, mantida, administrada. E existe aí um investimento público. Se essa sala funciona durante algumas horas e permanece inativa durante outras, a capacidade instalada que não está sendo convertida em aprendizagem é prejuízo. O mesmo vale para laboratório, equipamentos e ambientes especializados. Mas existe uma terceira capacidade instalada que quase nunca aparece em inventário algum. E talvez seja a mais importante, que é a capacidade intelectual. Segundo o mesmo censo de 2024, o Brasil tem 2.561 instituições de educação superior. Pense em quantos conteúdos introdutórios equivalentes são produzidos, semestre após semestre, isoladamente dentro delas. A pergunta não é se isso deveria simplesmente acabar. Não. A pergunta é: parte desse conhecimento poderia ser compartilhada em rede com curadoria acadêmica e preservação da autonomia docente? Imagine um professor extraordinário de Universidade Federal do Nordeste produzindo determinado conteúdo e estudantes do Norte, do Centro-Oeste, do Sudeste e do Sul podendo ter acesso àquela produção de conteúdo. Enquanto o professor local deixa de concentrar energia apenas em repetir conteúdo e dedica mais tempo à sua discussão, à sua orientação, à pesquisa, à individualização da aprendizagem e o acompanhamento do estudante. Olha só, tecnologicamente isso já é possível há bastante tempo. O que ainda não construímos plenamente é uma arquitetura institucional para fazer isso em escala. E aqui eu preciso fazer uma observação importante. Hoje não existe um levantamento nacional público e consolidado que permita conhecer com precisão a taxa de ocupação de salas e laboratórios da Universidade Brasileira. E talvez esse seja justamente um dos dados que mais precisam e que mais precisamos produzir. Porque se não consegue gerar capacidade sem conhecer capacidade, isso não pode acontecer. E aqui precisamos abandonar uma discussão que, na minha opinião, ficou pequena.
Presencial contra digital. Essa não deveria ser a pergunta. A pergunta correta é: qual ambiente produz melhor aprendizagem para cada tipo de atividade? Agora pense em outras atividades. Vamos pensar em revisão de conteúdo, exercícios, simulações, tutoria, atendimento individualizado, individualização da aprendizagem, parte da avaliação formativa. Tudo isso pode receber uma camada tecnológica extremamente robusta. E o principal poderia ser bastante simples. Presencial, onde o presencial agrega valor pedagógico. Digital, onde o digital amplia alcance sem perder e sem ter perda de qualidade. E o híbrido, onde a combinação dos dois produz uma aprendizagem melhor do que qualquer uma deles isoladamente. Mas existe uma condição, e ela é decisiva. Isso precisa de desenho pedagógico próprio. Gravar uma aula presencial, colocar o vídeo numa plataforma e chamar isso de ensino híbrido, não é ensino híbrido. É transposição. E muitas vezes a transposição muito ruim. Porque você pega uma experiência pensada para uma sala física e simplesmente a coloca dentro de uma tela. Ensino híbrido de verdade não é a soma de presencial com digital. É uma nova arquitetura de aprendizagem. A essa altura, provavelmente, alguém já formulou a seguinte objeção: Hélio, então nós vamos substituir o professor por tecnologia? É claro que não. E aqui precisamos ser muito precisos. A tecnologia deveria retirar o professor daquilo que consome tempo, sem exigir justamente aquilo que ele possui de mais valioso, que é o conhecimento, que é a experiência, que é o julgamento e a capacidade de orientar e de formar. Imagine um professor que deixa de repetir a mesma explicação operacional pela 20ª vez numa semana e passa a dedicar esse tempo à orientação individual, à pesquisa, à discussão de casos e à análise de problemas reais. Esse professor não foi diminuído, foi colocado onde ele é mais necessário. A tecnologia deveria ampliar o professor, não reduzi-lo. Mas existe uma condição que quase sempre é esquecida quando a tecnologia chega às instituições. Primeiro, que é a formação docente, porque comprar tecnologia é relativamente fácil. Transformar prática pedagógica é muito mais difícil sem formação. Acontece algo que todos nós já vimos. A instituição assina o contrato, instala a plataforma, apresenta a novidade e 6 meses depois a aula continua exatamente igual. Porque existe uma verdade que precisamos compreender. A ferramenta sozinha não muda a prática. Quem muda a prática é o professor preparado para utilizar a ferramenta. Isso é muito importante para se repensar o processo de pensar de como utilizar o conhecimento do professor que nenhuma máquina irá substituir. E chegamos à camada mais recente dessa transformação, a inteligência artificial. A universidade não deveria tratar a inteligência artificial como uma curiosidade tecnológica, nem como uma disciplina optativa, nem como um experimento isolado de algum laboratório. A inteligência artificial começa a precisar ser compreendida como parte da infraestrutura de aprendizagem. No mesmo nível conceitual de uma biblioteca, de um laboratório, de um ambiente virtual de aprendizagem. Imagine o estudante com um apoio acadêmico disponível também fora do horário administrativo. Veja que maravilha. Ele não compreendeu determinado conceito? Está lá, disponível. A explicação pode ser apresentada de outra maneira. Precisa revisar? São produzidos novos conceitos, novos exercícios. Está avançando rapidamente? Se regula. O nível de complexidade aumentou? Nivela-se. Apresentou uma dificuldade específica? O percurso pode ser personalizado e individualizado. Agora pense em quem pode se beneficiar com isso. O estudante que trabalha,
o estudante que mora longe do campus, o estudante que chegou à universidade carregando defasagem da educação básica. Hoje, muitas vezes, esse estudante identifica uma dúvida às 11 horas da noite e precisa esperar dias para voltar a tirar essa dúvida, dirimir essa dúvida na universidade. A universidade pode fechar às 10. A aprendizagem não precisa fechar junto. Mas aqui existe uma ressalva, que não pode aparecer num rodapé. Ela precisa estar no centro da discussão. Sistemas inteligentes artificial erram, podem inventar referências equivocadas, podem reproduzir afirmações incorretas e podem apresentar uma informação falsa com enorme aparência de segurança. Portanto, diante disso, curadoria docente, governança, proteção de dados, avaliação, política de uma estrutura de aprendizagem e política institucional de uso são acessórios, são condições para implantação. A inteligência artificial sem governança pode ampliar erro. Com governança pode ampliar capacidade. Essa diferença é fundamental. Precisamos tratar a inteligência artificial a favor da aprendizagem, a favor da individualização da aprendizagem. E é por isso que nós precisamos fazer com que todos entendam que a inteligência artificial tem que estar inserida, compreendida no novo universo da aprendizagem das universidades brasileiras. Então vamos organizar o que construímos até aqui. Primeiro, a arquitetura de entrega da educação superior brasileira já mudou. Isso é dado, não previsão. Segundo, a universidade pode ser compreendida apenas como um conjunto de prédios, ou pode operar também como uma plataforma, um ecossistema de conhecimento. E essas duas visões produzem decisões completamente diferentes. Terceiro, ensino híbrido não é gravar uma aula presencial. Exige desenho pedagógico próprio. Quarto, a tecnologia deveria devolver ao professor o tempo hoje que é consumido com a repetição, mas isso exige formação docente. Quinto, inteligência artificial precisa ser discutida como infraestrutura de aprendizagem, com curadoria e governança, com condições de implantação. Tudo isso pertence a uma única dimensão: entrega. Como o conhecimento chega ao estudante? Mas falta outra dimensão. E ela é tão importante quanto a primeira: trajetória. O estudante percorre a universidade e o que a universidade faz enquanto ele percorre esse caminho? Na segunda parte deste episódio, eu vou tratar de alguns assuntos muito específicos. Primeiro, dados e permanência. O que a universidade pode fazer com os dados de trajetória que ela já coleta, para agir antes que o estudante abandone o curso e não apenas registrar o problema depois do desligamento? Isso é um problema. Segundo, microcertificações. E uma pergunta incômoda: por que a aprendizagem construída ao longo de vários semestres não gera nenhuma certificação imediata, reconhecida? Se o estudante, por algum motivo de mercado de trabalho ou qualquer coisa, reduzir ou não querer mais o curso, talvez seja a hora de se discutir o diploma como sistema de tudo ou nada. Não pode ser assim. Educação técnica e graduação, por que nós continuamos tratando essas duas questões de formações em trajetórias separadas, quando elas poderiam trazer e fazer parte de um mesmo percurso de desenvolvimento profissional, conceitual? Mas eu queria dizer a você o seguinte: nesse momento agora a universidade precisa muito rever que muitos dos cursos que hoje existem precisam ser repensados, revistos. A China fez isso agora. É preciso que a gente comece a entender que a velocidade da informação é muito grande. E é preciso que se crie uma nova perspectiva de que nós teremos que ter educação ao longo da vida. Um conhecimento na educação básica precisa ser continuado até a educação superior.
Imagine um curso superior que não foi concluído, mas quanto investimento, quanta transmissão de conhecimento ali foi entregue. Tá? Então, senhores, eu peço a vocês que vejam que a universidade tem que dar uma repensada no processo de pensar, já que hoje nós temos uma outra realidade instituída no século XXI, com o advento da nossa inteligência artificial, que, de uma certa maneira, corre exponencialmente. E é por isso que nós precisamos nos preparar pedagogicamente para este avanço. A segunda parte está no link da descrição e no card acima. E eu quero deixar uma pergunta para você. Olhe para a instituição onde você atua e responda: qual é, hoje, a maior capacidade instalada que essa instituição possui e ainda não conseguiu ativar? Pode ser um espaço, pode ser tecnologia, pode ser conhecimento, pode ser uma plataforma, pode ser um laboratório, pode ser um dado que ninguém utiliza. Escreva nos comentários, porque talvez uma parte importante do futuro da educação não dependa apenas de construir o que ainda não temos. Talvez dependa de aprender a utilizar de maneira muito mais inteligente, muito mais eficiente, aquilo que já temos. Eu sou Hélio Laranjeira, esse é o Nova Ordem Educacional. Conhecimento que reorganiza o futuro. A todos vocês, muito obrigado. E quem gostou deste texto e desta conversa e deste episódio, poderia compartilhar, poderia se inscrever no canal, porque isso dá trabalho e nós não somos subsidiados por ninguém. Nós precisamos da sua vinculação com esse canal, com o seu pertencimento, com o seu engajamento e com a sua divulgação. A todos vocês, muito obrigado. Fui!